uma satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer ao nosso parceiro. Daqui a pouquinho provavelmente chega alguém do Mackenzie para conversar com vocês, apresentar um pouco melhor. Mas essa parceria entre a nossa aceleradora, a Bluefields e o Mackenzie, já tem mais de um ano. Então a gente tem ajudado a universidade a fomentar um pouco mais o ecossistema de inovação, startups, empreendedorismo, apoiado alguns projetos na incubação e tudo mais. E hoje é o primeiro meetup de muitos aí que estão por vir, principalmente no próximo ano, 2019, que tem um objetivo de ser um evento mais transversal para todos os estágios, né? Quando a gente fala de startup, é uma jornada, tem vários estágios. Eu só tirando selfie. Então a gente vai tentar trazer temas que dialoguem, independentemente de qual estágio de desenvolvimento da sua startup você está hoje. Tá? O Mackenzie tem sido referência no Brasil hoje em empreendedorismo, em inovação. O Mackenzie tem o DNA empreendedor. Então, para a gente faz bastante sentido estar caminhando junto com a instituição. Queria falar um pouquinho da Bluefields, antes de chamar aqui o nosso convidado da noite. Esse nosso slogan, inovação que gera impacto, a gente acredita muito que através dos negócios, do empreendedorismo, das startups, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, consegue transformar essas vidas e a gente acelera justamente para transformar. Né? Essa é a nossa hashtag, que tem sido bastante difundida, não só externamente, né, nas nossas campanhas, mas também internamente aí com o nosso time. Que aliás, quem do nosso time está aqui? O Pedro, ali atrás nas câmeras, o Hugo, nosso head de expansão e desenvolvedor de negócios, e a Thalita, financeiro, estratégia. Tem mais alguém aqui? Não, né? Então, quando a gente olha para o mundo startup de fora, basicamente é isso que a gente vê, né? Empreendedores querendo criar negócios unicórnios, e um monte de investidor, e dinheiro, todo mundo ganhando bem. A gente sabe que não é bem assim que acontece. Até porque, aqui eu já falei da nossa equipe, mas a gente trabalha basicamente... Deixa eu pegar isso. Som. A gente trabalha basicamente com diferentes fases, né, da jornada empreendedora. Basicamente, um pouquinho antes, após validação, até mais ou menos aqui, que é o fundo do poço, né, o vale da sombra da morte aqui. Tem muita gente que acelera os nossos programas que estão enfrentando esses desafios grandes de você pivotar um negócio, voltar lá atrás, repensar o modelo, para se preparar novamente para a fase de crescimento, né? Quando você passa esse vale e começa a vender e aí até se tornar um negócio de sucesso, né? Então, o que a Bluefields faz basicamente é isso. A gente tenta encurtar essas etapas, a gente tenta acelerar os empreendedores e o negócio em alguns meses. Então, geralmente, uma startup que passa por um programa de aceleração, ela, em 5 meses, faz tudo que ela faria em um ritmo normal de 2 anos, 3 anos. Não só pela intensidade do programa, mas também por metodologias, por frameworks que a gente usa e pela experiência que a gente tem acumulado aqui em como ajudar esses empreendedores a passarem por essas fases mais rapidamente. O que a gente vai fazer o ano que vem vai mudar um pouquinho. Então, a gente tem um programa maduro hoje, que é o The Big 10, que é a aceleração de startups, que é um programa que dura 4, 5 meses. A gente está agora na terceira edição, terceiro batch. Tem algumas startups aqui que fazem parte também desse programa. A gente tem percebido no ecossistema brasileiro uma necessidade muito grande de empreendedores mais early stage, então empreendedores que estão em fases menores ou anteriores ao que a gente acelera. Então a gente vai começar a incentivar esses empreendedores de primeira viagem também.
E a gente tem tido bastante oportunidades, recebido algumas oportunidades de começar uma caminhada com grandes empresas que querem hoje, na verdade, que não querem perder a oportunidade de estarem mais conectadas com o mundo das startups, com inovação, com novos modelos disruptivos de negócio. Então a gente vai, já está se preparando para isso há um tempo e a gente vai começar aí o ano que vem com inovação corporativa, Open Innovation, tudo isso aí. Tá? Como eu falei, esse é o primeiro meetup, em parceria com a Mackenzie. E a gente vai ter outros no ano que vem, a gente vai tentar manter uma média de uma vez por mês. A gente quer criar uma rede aqui interna e também aberta ao público, não só de maquinzistas, claro, mas que a gente consiga trocar ideia, que a gente consiga potencializar, que a gente faça parceria. A gente sempre vai ter momentos de networking, como a gente teve aqui no começo, de às vezes você está numa roda e você conhecer alguém que pode investir no seu negócio, ou você conhecer um possível sócio que está procurando uma equipe para participar, ou você conhecer um cara de uma empresa que pode ser teu cliente. Enfim, a gente quer criar esse ambiente propício aqui, pelo menos uma vez ao mês, para que isso possa acontecer dentro do campus aqui do Mackenzie. Tá? Então, o próximo vai ser em fevereiro. Tá? Infelizmente a gente não vai ter nenhum mais esse ano, até porque tem a época de provas dos estudantes e tudo isso. Então a gente vai começar em fevereiro, a gente vai trazer aqui pessoas para falar de gestão de operações, de agilidade, de Scrum, de o que está dando certo nas grandes empresas e nas startups. Isso vai ser dia 21/2. Então ele sempre vai fazer quinta-feira, sempre esse horário, 7, 7h30. E em março a gente vai falar sobre proposta de valor e métricas em startup de impacto socioambiental. Então, como você medir, mensurar impacto, que você realmente está impactando as pessoas através do seu negócio. Esse é um dos assuntos mais complexos, talvez. Tem pouquíssimas pessoas no Brasil que realmente entendem disso. E espero que algumas delas estejam com a gente dia 28 de março. E a gente vai acabar fazendo uma agenda aí para o restante do ano, sempre mensal, com assuntos desse nível de interesse, e trazer aqui especialistas da nossa rede, da Bluefields, seja mentores, seja alguém do nosso board, seja empreendedores que a gente acelerou, que já estão escalando, seja empreendedores que a gente acelerou, que deu errado e tem um monte de erro que ele fez, que ele quer compartilhar. Então a gente vai estar fomentando isso aí, beleza? Basicamente isso. Tem os nossos contatos aí, né, o chabazinho no Facebook, a gente está sendo transmitido online. Um abraço aí para a galera das redes sociais. Sempre que vocês quiserem acompanhar a gente no Insta, no Face, a gente vai estar postando, como sempre, o nosso dia a dia lá. Eu quero chamar agora aqui na frente Ricardo Helfer, uma salva de palmas aí, por favor. Ricardo tem sido um grande incentivador nosso na Bluefields, já esteve aqui no Mackenzie outra vez, tem um background incrível de carreira, é CFO da Pixel, que não é mais uma startup, né? Já cresceu bastante, mas na área de tecnologia, de software, na área de saúde. E também é investidor em negócios e vai compartilhar aqui com a gente assuntos bem interessantes. Então eu vou passar a palavra para ele. Você quer? Pessoal, boa noite. Obrigado aí, Paulo, pelo convite carinhoso. Eu tenho uma admiração particular pelo trabalho da Bluefields, pelo cunho, pela missão, né, que foi instituída para esse papel de fazer aceleração. Você pode encontrar em muitos lugares, né, mas com essa filosofia da Bluefields eu só conheço vocês. Então, eu me sinto bastante honrado com o convite e já deixando claro, né, que gostaria bastante de aprender também com a experiência de vocês. Eu vou trazer alguns aspectos da experiência que eu tenho como executivo e também alguma experiência que eu já tenho como investidor de startups e outras empresas, e quais aprendizados a gente
rolou ao longo desse caminho, né? E dizer também que eu admiro vocês que estão empreendendo. Empreender no Brasil é um negócio muito desafiador. Eu realmente admiro quem se propõe a fazer algo diferente, a tomar um risco diferente do que a maioria das pessoas, né? Então, por favor, interrompam, fiquem à vontade para interagir ao longo da minha fala, e assim a gente deixa a conversa mais rica, tá? Bom, quem nós somos? Nós somos primeiro amigos, depois sócios, né? A DLR2 Capital, ela começou com 4 amigos executivos, que, como todo mundo, trabalhava, tinha suas funções, todo mundo CLT, e que em dado momento a gente se juntou e falou assim, caramba, a gente se dá tão bem, por que é que ao invés de a gente ficar botando dinheiro em fundo de renda fixa, a gente não começa a separar essa grana lá que a gente botava em fundo e começa a investir em outras coisas, em empresas. Puxa, aí foi, tá bom, então montamos uma empresa, e nosso primeiro motivador foi assim, vamos montar uma carteira de imobiliária para que mais na frente, quando a gente tiver nossos 50 e poucos anos, a gente tenha uma receita recorrente, uma receita passiva entrando, e aí, cara, a gente se aposenta e nem liga para o INSS, né? A gente começou com esse mindset. Só que todos nós 4, nós começamos a nossa carreira trabalhando na Accenture, na consultoria. E por causa da Accenture, a gente desenvolveu uma série de relacionamentos e muitas pessoas que saíram de lá começaram a empreender. Em software, empreender em escola, uma série de coisas. E aí, por causa desse relacionamento, começaram a aparecer outras oportunidades. Pra vocês terem uma ideia, um dos meus sócios queria, nesse comecinho aqui, investir numa quadra de squash. Assim, caramba, eu passo sempre na quadra de squash tal, lá em Moema, e está sempre cheio, deve ser um bom negócio. Vamos investir em quadra de squash. Aí a coisa foi evoluindo, não botando dinheiro lá. Mas o ponto é que oportunidades começaram a pintar de gente ao nosso redor. Então, do nosso próprio network começou a pintar gente empreendendo com ideias muito legais. E aí a gente, como todo bom empreendedor de startup, a gente deu a nossa primeira pivotada. Então paramos com esse negócio de imobiliário e começamos a olhar para investimentos em startups de tecnologia. A gente começou a olhar, falou, a gente pode ampliar. Sim, a gente amplia muito o nosso risco, né, obviamente. Mas a gente diversifica. E um aspecto muito legal é que a gente consegue contribuir com a nossa experiência como executivo nas empresas que a gente investe. E isso é muito legal. Porque executivo dá muita cabeçada, gente. Não é porque executivo sabe tudo. Dá muita cabeçada. E ao longo da carreira você aprende coisa pra caramba. E às vezes nessa interação com o empreendedor você consegue antecipar algumas coisas ou complementar. A gente estava discutindo, né, Flávio, antes da minha fala aqui, que é super importante essa complementariedade de experiências ou de skills, né? De repente você é um cara baita vendedor, mas pouco financeiro. Quem sabe um investidor com perfil financeiro seja muito importante para você. Então nessa relação, a gente não só botava dinheiro, mas a gente também interferia positivamente na gestão do negócio. Isso foi super rico. Qual é a nossa próxima pivotada, que ainda não aconteceu? É ser uma venture capital, onde a gente tem um portfólio maior. Isso tem acontecido também, tem alguns amigos que chegam, poxa, se vocês têm uma oportunidade legal, a gente quer entrar com vocês. Só que a gente, por enquanto, está fechado nos 4 aqui. Por quê? Porque a gente não tem dedicação integral para esse negócio. A dedicação integral para o negócio, um ponto que eu vou tocar mais à frente, é muito fundamental. Vocês que estão no dia a dia de empreender sabem disso. Nesse caso, nós 4 ainda somos empregados executivos e lá com nossas metas para bater e tudo mais, a gente não tem tempo ainda para ficar full time. Em breve, imagino que entre 5 e 10 anos a gente consiga, e aí, breve é novo, e aí sim, conseguir dar um outro corpo e dar um próximo passo para a nossa venture capital. Mas, como vocês podem ver, não é só vocês que pivotam, né? A gente também. Quem são as nossas investidas? Uma delas é a Onion. Eu vou dar um exemplo muito legal da Onion quando fala sobre relacionamento da investida com o investidor. A Onion é uma solução integrada de ponto de venda, de PDV,
que oferece pre-order para restaurante, praça de alimentação. E trocando em miúdos, basicamente é um app que você pode usar, está disponível, está funcionando. Já está disponível no Shopping do Olímpico, Guatemi e outros, onde você faz o pedido que você quer comer na praça de alimentação e paga. Então sai, tá bom. Então, eles fazem, o resto do mundo também faz. Só que aqui a ONU, eles pegaram, fizeram uma mecânica de geolocalização, onde, da onde você está, ele já calcula o tempo que você vai chegar na praça de alimentação, para que no momento que você chegar, a sua comida esteja pronta lá no balcão. Então, no dia a dia de quem trabalha, precisa comer rápido, etc., vai lá no shopping, o cara pede antes, não perde tempo na fila, não perde tempo pedindo, não perde tempo pagando. Só chega, pega, sempre come. É um case muito legal. Eles fizeram já umas 3, 4 rodadas de financiamento. Vou detalhar mais à frente. Outra, Luz, beleza empresariais. A Luz foi muito legal, o modelo. Eles começaram como uma empresa de consultoria de gestão, pequenininho. Depois, eles deram uma primeira pivotada, eles começaram a fazer templates em Excel para pequenas empresas e pessoas recém-formadas. Caramba, que básico. Eles perceberam que tinha um mercado muito atraente de pessoas que se formavam e aí caíam numa pequena empresa, o cara falava assim, cara, eu preciso de um fluxo de caixa. E agora? Não sei fazer fluxo de caixa. Então, eles tinham um templatezinho aqui de fluxo de caixa. Preciso fazer um trabalho com uma matriz SWOT, planejamento estratégico. Tinha lá um templatezinho Excel. Quando eles perceberam que isso tinha mercado, eles deram toda uma cara de design nas planilhas, eles ficaram bonitonas lá, montaram um e-commerce para vender as planilhas, e assim fizeram a pivotada deles. Já atingiram mais de 40 mil pequenos empreendedores e faturam aí algo como R$1 milhão por ano já. Então vocês percebem que às vezes uma ideia que parece boba pode ter um mercado interessante para atuar. O que mais? A gente investiu também na GPS Software, um case bem interessante também, que é, esse empreendedor é muito doido. O cara começou com uma ideia de fazer uma aplicação de geolocalização também, para que, no momento que uma rede de comerciantes contratasse o serviço dele, por exemplo, um restaurante. E aí, se você tivesse esse aplicativo no celular, ele pegava, a hora que você estivesse na região do restaurante, ele te mandava uma mensagem, percebendo que você estava na região, falava assim, fulano, você está aqui perto do restaurante italiano tal, certo? Você tem aqui 30% de desconto se você vier comer, almoçar agora nesse restaurante. A ideia era, uma vez tendo uma rede de comerciantes plugados, dando mensagens push de desconto, com isso girando mais o negócio, tendo uma quantidade grande de pessoas com um app que conseguiria girar, aí criando benefícios tanto para o usuário quanto para o comerciante. O negócio deu certo? Aí o cara pivotou. Foi pesquisando, foi olhando, ele descobriu um nicho de mercado muito interessante que é salão de beleza. E ele criou um aplicativo de gestão de salão de beleza. Gente, eu não até pela quantidade de cabelo que eu tenho, eu não frequento salão de beleza. Mas quem conhece a fundo fala que normalmente é uma zona. Essa relação entre o dono do salão com a manicure, com a cabeleireira, com não sei o quê. Esse controle é muito frágil, né, entre a quantidade de mãos que a manicure fez com a quantidade de mãos que a mulher do caixa anotou. Aí na hora de pagar a comissão, nada bate, aí vira um conflito. Então é muito complexo. O cara criou esse aplicativo, onde tanto a manicure quanto o dono do salão usam o mesmo aplicativo, conseguem dessa forma controlar. Ele, com isso, vai fazer também uma integração com tipo um mini RPzinho assim, para o salão de beleza, né? Para que o dono do salão consiga fazer o trabalho dele, o controle dele, dentro de cabo a rabo da operação. Ele possui hoje mais de 2.000 salões usando a solução, mas um ponto importante, não quer dizer que são mais de 2.000 salões pagando pela solução. Isso é um desafio muito grande para quem faz, para quem empreende em tecnologia, porque
O modelo comercial freemium, como esse caso aqui, onde por um determinado tempo o usuário usa e não paga, a conversão do freemium para o pagante é uma transição que normalmente não é simples. Então, nesse caso aqui, o business é muito legal, a ideia é muito legal. O desafio agora é como é que você converte essa base de clientes usuários em base de clientes pagantes. Intellium é uma plataforma de inteligência operacional. Esse case aqui deu muito certo. Ele basicamente captura grandes volumes de dados de diversas fontes e disponibiliza em forma de inteligência para o setor de óleo e gás. Então, uma quantidade bizarra de informações, ele trata e disponibiliza em indicadores, relatórios, dashboards para a gestão. Essa empresa começou no Brasil, foi comprada por um fundo americano e está decolando assim absurdamente, fazendo vendas inclusive já nos Estados Unidos. Então, é uma baita empresa brasileira, nasceu aqui. Foi adquirida esse ano pela Rignet. A Arc, que é uma plataforma de serviços de decoração online, é muito legal também. É uma plataforma onde você pluga arquitetos, estão disponíveis para fazer pequenos projetos. Você não vai construir uma casa e nem reformar a sua casa inteira, mas eles selecionam ambientes e você, através da plataforma, escolhe o arquiteto, a forma, o horário que você quer fazer o seu projeto. E a partir da plataforma você paga, a partir da plataforma ele sugere o projeto. E a Arc já está evoluindo até com parcerias com empresas de varejo, de decoração, de móveis e tudo, para girar esse negócio melhor. Tem uma sinergia bacana aqui. Esse está andando, ainda é uma empresa em estágio inicial. E uma investida que não é software, foi a Escola Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que também era de uma ex-colega nossa de Accenture, que resolveu investir numa escola particular no Rio de Janeiro, com toda uma metodologia mais construtivista, um pouco mais diferentona, para o público AB no Rio de Janeiro. Aqui é um business tradicional, bem diferente do resto, mas a ideia aqui é que essa escola evolua e já está crescendo unidades lá, e com isso também aumente sua contribuição, eventualmente sendo adquirida mais à frente. Então, isso para dizer que essa nossa etapa, essa nossa caminhada, como investidores, a gente tem aprendido bastante nessa relação com empreendedores. Muitos investidores chegam num fórum como esse, né? Aí você ouve, dá a sensação de que o cara tem o dedo de Midas, né? Tudo que ele bota a mão vira ouro, é espetáculo, toda a empresa cai. Não, tem casos aqui que estão dando errado. Não é pouco errado, é muito errado. Mas faz parte, porque nem sempre a ideia original é aquela ideia que vai vingar. Nem sempre o plano original, é mais fácil dizer que a maioria das vezes o plano original não é aquele plano que vai vingar. Mas faz parte. Tudo isso faz parte do apetite de risco também que o investidor está disposto a ter. Eu acho que a gente está com uma sala bem variada, né, de empreendedores. Eu não sei exatamente qual estágio que você está hoje, né? Mas tipicamente esses são os grandes estágios que se estabelece quando se fala de captação, né, ou de funding para uma startup, né? Você tem lá os estágios iniciais de seed, no segundo estágio que a empresa está um pouco maiorzinho, com o seu modelinho já aprovado, com alguns poucos clientes, talvez na carteira, está no early stage, depois growth e um later stage, que é um estágio moderadamente. Nesses dois primeiros estágios, principalmente o primeiro, que é o que se chama de investimento anjo. Investimento anjo é o que eu tenho feito, por exemplo, porque nós ainda não estamos no patamar de venture capital. E o investimento anjo, que provavelmente é o estágio que a maioria de vocês está hoje, ele tem uma característica bem interessante. Ele depende muito de networking. E quanto mais early stage você está, mais
a taxa de atratividade tem que ser maior na hora que você vai discutir com o investidor. Por quê? Quanto mais cedo a sua maturidade, quanto mais novo você é nessa caminhada de maturidade do seu negócio, mais risco. Você está aqui no comecinho da sua startup, ainda não tem um MVP testado, tudo, é um baita risco. Quando você já tem alguns clientes sendo faturados, quando você já tem o seu modelo, seu business plan já testado nos conceitos principais, à medida que isso vai amadurecendo, obviamente o risco também vai baixando. Se o risco vai baixando, a taxa de atratividade exigida pelo investidor tende a cair. Grosso modo, são números do mercado americano, né? Não necessariamente exatamente praticado assim. Mas numa startup, entre 50% e 70% de taxa mínima de atratividade. Quando está no first stage, no new business ali, entre 40% e 60%, e assim por diante, no IPO lá em torno de 15%. O que é essa taxa de atratividade? É o retorno que o investidor exige mínimo para investir no seu negócio. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais novo é o seu negócio, maior risco o seu negócio incute para o investimento. E quanto maior o risco, maior a remuneração que o investidor tem que ter sobre o risco que ele está tomando. Então, tipicamente é isso que acontece. Quando você, quando você vai no mercado tradicional de ações, ou, num fundo de renda variável, espera-se que você tenha retornos bem maiores, ou você busca pelo menos retornos bem maiores, do que o investimento de renda fixa. Por quê? Porque o risco que você está tomando numa renda variável é bem maior. Aqui funciona o mesmo conceito. Quanto mais early stage, maior o risco. Se há maior o risco, o investidor tem que ter uma maior remuneração sobre o capital empregado. E quando você está levantando, você está nessa fase de busca de um financiamento inicial, ou talvez de uma segunda rodada de captação, o que é importante, né, para você refletir? Quando você sentar com o investidor provavelmente vai perguntar se você está envolvido, inclusive, com o seu próprio dinheiro nesse negócio. Você está a fim de comprometer o seu patrimônio nesse negócio? A sua ideia é tão boa a ponto de você pôr seu patrimônio nesse empreendimento? Isso o cara vai querer saber. Eu trouxe aqui o exemplo da Exploritas, que eu gosto bastante, que é de um amigo também conhecido do Paulo, que ele é um gestor, é um fundo de renda variável. O nome dele é Daniel Delago. Tem tido performance, aliás, muito legais, vocês podem olhar. Se você perguntar para ele, Daniel, quanto do seu investimento pessoal, pessoa física, está na Exploritas? Ele vai falar, cara, 100%. É verdade. Tudo que o cara tem investimento está no próprio fundo que ele gera. Ou seja, está completamente alinhado e completamente envolvido com aquilo. Aquilo tem que dar certo. Por quê? Porque ele está completamente amarrado com esse negócio. Quando o investidor conversar com você, ele também vai testar se você realmente está envolvido nisso aqui, ou esse empreendimento é uma atividade paralela que você faz junto com outras tantas coisas na sua vida. Você domina o seu business plan? Quais são os fundamentos do seu negócio? Qual é a dor que o seu negócio está atacando, qual é a dor que o seu negócio está solucionando em determinado segmento, em determinado mercado? Por que esse mercado é relevante? Quais são os competidores? Quais são as suas alavancas de crescimento? Você tem a chance de crescer desproporcionalmente ao custo ou não? Ou para cada ponto de crescimento na receita, você vai enfiar um monte de gente, um monte de estrutura, e, portanto, a margem vai ser sempre algo mais ou menos. É muito importante você dominar os fundamentos do seu business plan. Agora, é bem verdade também que toda vez que você está empreendendo, lá no comecinho, no early stage, o seu business plan às vezes chega a ser um grande desejo. Porque à medida que você vai avançando no seu negócio, muitos ajustes vão sendo feitos. E muitas premissas que você acharam que eram relevantes, passam a não ser relevantes. E outras que você não achava, passam a ser. Com isso, você vai ajustando ao longo do caminho. Isso é muito importante, porque o investidor que olha o business plan e acha que aquele business plan é definitivo para a vida inteira de um negócio, de uma startup, está
completamente enganado. Aquilo mudará. Mudará, muito provavelmente. O seu pitch, o seu discurso de venda, tem a perspectiva de quem fala ou de quem ouve? Gente, parece um negócio meio básico, né? Mas é muito comum em tecnologia o cara ser um baita desenvolvedor, saber muito de tech, o cara é fera em Java, e a hora que ele vai falar da iniciativa, ele fala mais da arquitetura sistêmica, de como a tecnologia é escalável, de como a linguagem de Java ele fez, estruturou e tal, esquecendo de que a ponta do outro lado que está interessado num negócio, esse não é o apelo do investidor ali, provavelmente. O investidor quer saber, dependendo de quem está do lado da mesa, qual é o mercado, qual é a dor que ele ataca, a chance de crescimento, assim por diante. Então, muito importante calibrar o pitch de venda com quem estiver do outro lado da mesa, conversando com você. E considere também todas as possibilidades para se financiar. Anjo, FINEP, crowdfunding. A Olio, que a gente investiu, fez uma rodada, né, de financiamento agora, recentemente, naquela plataforma CRIA. Já viram? A plataforma CRIA é o K. A plataforma onde você bota lá qual o seu negócio, o que o seu negócio é bacana, qual é o seu apelo e tal. E as pessoas podem acessar e investir no seu negócio, até com pequenos valores. Pô, o cara captou R$1 milhão na crise. Então, não fique preso só a uma fonte do financiamento. Procure explorar várias possibilidades, né? Anjo, FINEP, crowdfunding, BNDES, amigo, cunhado, vale tudo, gente. Vale tudo. É só cuidar dos termos, né? Do financiamento. Eu gosto do exemplo da XP, né? Eu estava lendo uma entrevista do Benchimol, né? Que é o cara, o fundador da XP, que hoje está razoavelmente bem vivido, né? Ele falou que lá no comecinho da carreira dele, ele não tinha grana. Ele era estagiário e tal, resolveu montar a XP como uma sala de aula para ensinar a gente a investir em bolsa e depois aplicar com ele. Agora o dinheiro acabou, ele olhou para o lado, o pai dele até tinha, ele falou, não vou pedir pro meu pai, porque não dá. Aí ele pegou com um amigo. O amigo emprestou lá, sei lá, na época, R$5.000. Os melhores R$5.000 da vida de alguém, né? O próprio cara é sócio de um troço enorme. Mas o fato é que ele explorou a possibilidade que ele tinha. Olhou para o lado, tinha alguém disponível para emprestar, pequeno valor ou grande valor, obviamente em termos que são humanos, o cara tomou. Então procure explorar bastante qualquer possibilidade que esteja disponível para você. Um negócio muito importante também é que gastar bem é tão importante quanto captar bem. Eu gosto do exemplo do Dr. Consulta. Vocês já viram o caso do Dr. Consulta? O cara que criou uma clínica de diagnóstico para pessoas de baixa renda. Com tickets bem pequenininhos, em locais normalmente, né, de periferia e tudo. Aí numa entrevista que ele deu, ele dizendo que no começo do Dr. Consulta, mesmo já com investimentos e tudo, eles mal tinham mobiliário para trabalhar na administração lá do Dr. Consulta. E parece bobagem, mas eu já vi muito empreendedor que a hora que acessa um funding um pouco maior, de repente o cara recebe uma tacada de R$1 milhão. Assim, caramba, fiquei rico. Vou lá trocar meu carro. Sempre sonhei com uma Mercedes, nunca tive, agora. Pum, o cara vai lá. Só que, cara, esse dinheiro nem é seu, esse dinheiro é para operação. O cara às vezes se deslumbra e na realidade você deveria ter uma prática de continuar com os seus custos fixos da maneira como você estava antes do funding, para que o seu financiamento vá direto para a operação, para realizar aquilo que você precisa realizar. Eu falei antes, né, networking antes, durante e depois da captação. A Onio, um dos fundadores, são dois caras, um Alexandre Taliberti, o outro Alexandre Dinkman. Os dois trabalharam na TOTOS, eu passei por um tempo na TOTOS também como executivo. O Dinkman foi CFO lá em relação com o investidor na TOTOS. O cara tem um talento financeiro muito importante,
mas além disso ele sabe vender muita empresa. E é muito interessante porque eles até deram uma nomenclatura, né? Todo investidor lá da Onion é o Orioca, e aí trimestralmente eles soltam um relatório da Onion, os Oriocas, e falam: Oriocas, estamos aqui em tal ponto, nesse trimestre evoluímos em tal aspecto, esses aspectos estão precisando de ajuste ainda, tivemos problemas em tal e tal ponto, o business está andando, mas, olha, precisamos de ajuda nesse aspecto, precisamos de contato em tal shopping. Então eles usam a própria rede dos investidores para colocar quais são as necessidades do próprio negócio, que por sinal é interesse do próprio investidor. Então, se há um investidor ali, naquele network, que tem contato com um determinado shopping que eles têm dificuldade de acessar, o investidor faz essa ponte. Então é muito importante por vários aspectos. O cara não só teve networking para captar o investimento, mas ele está também usando o networking para suprir algumas necessidades da operação do próprio negócio. Agora, networking, vocês sabem, é nutrir. Você tem que nutrir esse negócio. Tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, networking antes, muito importante. Vocês não sabem se você está sentado do lado de alguém que vai poder investir no seu negócio. Durante, à medida que você estiver operando, preste contas, indicadores. Eu trouxe alguns indicadores ligados ao business de software por assinatura, para a gente dar uma refletida. E também depois da captação, como eu disse. Quais são alguns bons apelos para o investidor sobre negócios, especialmente negócios de tecnologia? Hoje em dia, o termo startup bem que virou moda, né? O que é startup? Estava até comentando antes, né? O cara abre uma padaria, uma nova padaria, e fala: não, estou abrindo uma startup. Não, estou abrindo um novo negócio. Startup tem um outro componente de crescimento desproporcional ao custo. Negócios escaláveis, esse termo bonito, quer dizer exatamente isso. Negócios que, na essência, podem crescer a receita muito mais rápido do que o custo. E com isso, sua margem estoura, sua capacidade de gerar caixa e retorno para o acionista. Então, isso, capacidade de negócio escalar, pega o exemplo que você quiser, Waze, pega Twitter, se vocês quiserem, vários exemplos aí de negócios. Você vai olhar o Twitter hoje, se bobear, não tem 100 funcionários. Tem um faturamento bizarro. Então, quando você fala em negócios escaláveis, isso tem um apelo muito, muito grande para o investidor. Por quê? Porque no longo prazo, em dando certo, esse negócio pode virar o que se chama de unicórnio por aí, né? Pode ser um negócio que pode ser vendido por bilhões depois. Propósitos alinhados aos valores e prioridades do investidor. Também, você não vai botar dinheiro em alguma coisa que você, por conceito, por definição, por valores pessoais, não faz sentido, e vice-versa. E investimentos e projetos que gerem impacto, resolvam uma dor real. E até uma componente que a Bluefields traz é ter um impacto, inclusive, social, inclusive para as relações, inclusive para a comunidade onde esse business está envolvido. Então, o investidor ter claro qual que é a dor que aquele business resolve, para qual mercado, em qual situação, é muito importante. Se o cara se identifica com aquela missão, com aquele propósito da empresa, isso ajuda bastante. Agora, bons apelos para o investidor sobre o empreendedor. Primeiro, você está com tempo integral nesse negócio? Está comprometido ali? Ou isso aqui é mais uma coisa que você faz na sua vida? O investidor olha para o empreendedor e fala assim: pô, esse cara aqui ele tá doido pelo negócio, ele vai fazer isso que dá certo, está cobrindo nos olhos de verdade. Ou não? Ele fala, o empreendedor fala até com medo, né, do projeto. Esse empreendedor demonstra perseverança, demonstra paixão. E, gente, vocês que estão lá empreendendo, a quantidade de nãos que você toma, a quantidade de fases da evolução que você gostaria que andasse num ritmo e não anda, a frustração é muito grande. O cara tem que ter uma tenacidade, uma perseverança bizarra para fazer o negócio acontecer. Isso é muito importante. E também, de novo, valores alinhados.
Por quê? E outra coisa, histórico profissional. O ideal é que você capte investidor que te ajude, não só com grana, mas com experiência. Porque com isso, ao deixar de bater cabeça ao longo da caminhada, você inclusive gasta menos e desperdiça menos dinheiro. Né? Então, investidores que têm um relacionamento no mercado onde você quer atuar é muito legal. Ele abre portas para você falar com determinadas pessoas que podem ser clientes, que podem influenciar compras. Isso é muito legal. Ter investidores que têm experiência em gestão, de repente, em algum aspecto que você não tem, também é muito importante. Então, essa complementariedade, essa troca, que não é só uma relação financeira, é muito legal de se adicionar sempre que possível. Você também, como empreendedor, tem que ter critérios na hora de selecionar, entre aspas, né, o seu investidor. Você tem que entender do cara o que ele quer com esse investimento. Ele quer dividendos? O cara que quer dividendos, ele vai ficar te pressionando por retorno no segundo ano. Cara. Ele não vai ter. Mal e mal vai ter para você, provavelmente. Então, se tem um investidor interessado que está a fim de dividendos, talvez você, no estágio que você esteja hoje, talvez você não seja ideal. Ou talvez ele não é o investidor ideal para você. Tem que procurar um outro estágio de empresa um pouco mais maduro. Possui competências complementares, o tal do smart money que se diz, né? Isso que eu mencionei, o cara ter conhecimentos, relacionamentos, networking, abrir portas para você fazer negócio. E outra, olha a empatia entre empreendedor e investidor. Gente, você tem que gostar de sentar com o cara que investe em você e vice-versa. Senão vira uma relação que já nasce fadada ao fracasso. Né? É muito legal quando rola essa empatia, e aí senta investidor e senta empreendedor para discutir o negócio. E cada um tem uma parte ali no negócio. Por quê? Porque se não rola empatia, gente, qual é a chance de você chegar para o investidor no final do segundo ano, que era combinado que ele tivesse, sei lá, alguma perspectiva de retorno, você chegar para ele e falar assim, sabe os 2 anos que eu te dei de previsibilidade? Pois é, viraram 4. Uma coisa é você dar essa notícia com alguém que você tem confiança e tem transparência e tem empatia, outra coisa é dar essa notícia para alguém que você não tem a menor empatia. Pau na serra. A gente já viveu essa situação com um dos investimentos nossos, onde a gente precisava converter aquele grupo conversível em X tempo. A gente percebeu que a maturidade da empresa naquele momento não estava compatível ainda com a conversão. Gente, não tem problema, continuamos acreditando no negócio. Vamos estender por mais tempo. Valores em linha, como eu disse, história profissional, networking, e principalmente por seu apetite para o risco e paciência para pivotar se necessário. Gente, se o cara se apaixonou pela ideia original e não está disposto a uma mudança, às vezes brusca ao longo do caminho, cara, você precisa considerar se ele é o investidor certo para você. Porque se você percebe ao longo do caminho que a sua ideia precisa ser mudada, não dá para você ficar fixo numa ideia que não está dando certo, simplesmente porque o investidor se apaixonou pelo conceito original. Então, o investidor, principalmente de startup, precisa estar disposto, precisa ter estômago, para, como eu disse naquela investida nossa lá, de um app de geolocalização virar um app para gestão de salão de cabeleireiro. E vamos em frente. Gente, uma observação até aqui, eu queria depois trazer alguns indicadores do business de software e recorrência, de assinatura, que hoje em dia está muito em voga, né? Até aqui, algum ponto, alguma observação, alguém que fala assim, cara, eu discordo completamente de você, eu tenho outra experiência, também fica à vontade, né? Queria saber como que é esse sentimento por parte do investidor, quando o empreendedor chega e fala, vamos precisar do dobro de tempo. Como que você lida com isso? É óbvio que o investidor quer dinheiro no bolso, né? Eu também não vou ser aqui, né, O ponto é o seguinte, né? Quando o investidor tem uma liberdade de confiança com o investidor e vice-versa, ele vai sentar e falar assim, olha, aqueles 2 anos originais viraram 4, por quê?
Porque, olha, lembra aquela premissa original que a gente adotou de que a captação de clientes ia se dar num ritmo X? Pois é, isso se provou ser diferente. Está sendo em 1.5x. Lembra aquela premissa que a gente usou lá atrás de que o ticket médio ia ser de tanto? Olha, provou-se que o ticket médio é menor. Lembra do volume de... Percebem? Lá no comecinho do seu negócio, cara, você tem uma baita boa intenção, bota o máximo de premissa que você julga adequada, mas a prática vai mostrar se aquilo está razoável ou não está. De repente, alguma coisa que não está razoável vai impactar sim no prazo de retorno ou no prazo de maturidade. Agora, se o investidor olha para o empreendedor e fala assim, ah, entendi, mudou. Mudou, mas o cara está no caminho certo. E o investidor sente confiança nisso, o cara vai em frente junto com o empreendedor. Tem que ter um plano. O investidor não pode olhar para o empreendedor e falar assim, não, esse cara está tateando no escuro, não sabe o que está fazendo, está perdido. Isso é um problema. Porque a pior coisa do investidor é a insegurança nesse aspecto de como o negócio está sendo tocado. Vou fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Como que é para o investidor, realmente, quando ele investe no empreendedor e por vários motivos, esse empreendimento não vai para frente? É necessário encerrar aquele empreendimento mesmo. Não vai ter uma pivotagem, não vai ter nada. Muitas vezes por incapacidade do empreendedor, muitas outras vezes o mercado realmente deu uma guinada para baixo. Que não vai ser... não deu certo. Não deu certo. Aquele dinheiro investido lá é uma perda. Como que essa relação, quando perde mesmo? Isso é uma boa pergunta. A pergunta por trás da pergunta é o seguinte, qual o mecanismo do investimento? Talvez acho que é isso que você ia saber. Gente, investimento não é doação, né? Vamos só deixar claro. Normalmente, nessa etapa de investimento anjo, é muito comum se usar um mecanismo que se chama de mútuo conversível. Né? O mútuo, basicamente, é um empréstimo de empresa para empresa. E aí, por contrato, você fala assim, olha, estou te emprestando aqui R$1.000, por X anos, X tempo, em tal data, em 2 anos ou 3 anos, no tempo que você acha razoável junto com o empreendedor, essa grana, num valuation X dessa empresa, vai ser convertida em participação societária. Por quê? Porque a ideia do investidor não é fazer simplesmente um empréstimo para pegar juros, não é esse o objetivo. O objetivo é tornar-se sócio do negócio e capturar, de repente, uma venda desse negócio mais à frente, um valuation muito maior do que ele entrou. Isso é bonito pra caramba, né? O conceito é maravilhoso. Aí não deu certo. Bom, o mútuo, ele tem cláusulas de retorno, né? Ou seja, tipicamente, quando você faz um mútuo com uma empresa, depois desse X tempo, o investidor tem a opção ou de pegar a grana de volta, corrigida por um índice bem fraquinho, assim, sei lá, tipo GPM, nada agressivo, ou converter em ações da empresa. Agora, se a empresa está indo para o buraco, você vai converter prejuízo? Vai converter problema? Não. Você vai querer de volta. Você fala assim, ah, não, cara, mas a empresa quebrou, não tem caixa, e o sócio não tem nada. Aí, cara, perdeu. Então, no limite, o risco para o investidor early stage, o investidor anjo, é não conseguir recuperar nenhum principal que ele botou na empresa. Esse risco é real. Só o contrato, assim, um contrato sem caixa para pagar também não resolve. Eu não estou, se puder falar mais alto. Eu tenho uma dúvida entre startups e novos negócios. Eu ainda não cheguei na experiência adequada, mas o que eu vejo é que a maioria das startups está ligada à tecnologia. E nós temos no área de alimentos, a gente quer desenvolver aquilo que ainda não tem no mercado. E aí, como a gente conseguiria ser uma startup nesse quadro? Como a gente conseguiria? Então, o que se diz tipicamente é que assim, uma startup é uma empresa que normalmente envolve tecnologia, onde tem a possibilidade de crescer de forma muito desproporcional ao custo. Isso quer dizer que, pega um negócio tradicional, vai, dá um exemplo da padaria de novo. Padaria, o cara tem lá um espaço físico, se ele quiser rodar 12 horas por dia, ele vai ter X funcionários, ele vai ter uma margem Y. Se ele quiser ter uma margem, um volume de margem maior, ou se ele quiser crescer em receita, aquele espaço físico tem um limite. Se ele quiser crescer mesmo, ele vai ter que abrir outro espaço.
A hora que ele abre outro espaço, ele bota mais gente dentro, bota mais máquina dentro. Ou seja, ele nunca vai ter um crescimento disruptivo, ou seja, ele nunca vai ter um crescimento de receita que descolhe do custo dele. Por quê? Porque não tem nada de exponencial no modelo de negócio dele. Esse é um modelo tradicional. A startup, tipicamente, ela tem essa possibilidade de escalar de forma muito desproporcional. O que, do ponto de vista do investidor e do empreendedor, é um espetáculo. Né? Está todo mundo perseguindo um negócio desse. Agora, um ponto importante, assim, a startup, hoje em dia talvez tenha mais glamour, né, até pelo termo e tal, mas não é necessariamente pior nem melhor que um business tradicional. Assim. Depende do que você quer fazer. Eu queria fazer uma pergunta, um dos pontos do slide anterior, de que toda startup tem que resolver um problema ou uma dor. Todo meetup, todo encontro que você está falando de startup traz esse conceito de você tem que resolver uma dor. E esses dias eu vi um vídeo, uma palestra de um autor americano, eu não lembro o nome dele, mas ele traz um conceito de dor que ele chama de painkiller, né, de analgésico, mas que tem muita startup que ele coloca ela como sendo uma vitamina que não resolve uma dor, mas ela traz um benefício que não é necessariamente uma dor. Então, onde que eu quero chegar com a minha pergunta? O que eu vejo do mercado, do ecossistema, é que se quer muito saber se precisa de um problema real, doloroso, grande, para essa ideia ter algum valor. Mas como que a visão do investidor para um negócio que talvez entre mais como esse conceito de vitamina? E aí o exemplo que ele dá, talvez seja um exemplo muito clássico, mas um Twitter da vida ou um Facebook da vida não resolveu nenhuma dor. Você fala, putz, eu tinha uma dor que eu não conseguia postar um meme na internet. Isso não era uma dor, era mais o Facebook fez com que a sua vida social fosse diferente, melhor ou não. Até, eu vou adicionar esse conceito da vitamina, eu não conhecia. Cara. Depois eu posso até procurar o nome do autor, tem um livro, a tal, eu vou comprar esse livro. Eu confesso que eu não conheço esse conceito, mas quando você olha de fato, né, a hora que você olha para o Twitter, ele não tem uma dor específica. Ele conseguiu achar uma funcionalidade que tivesse um apelo tal que pessoas num ambiente socializado, né, conectadas socialmente, com uma quantidade limitada de dígitos, achassem aquilo ali relevante, bacana e passassem a usar bizarramente. Achou. De fato, não tem uma dor específica, não tinha ninguém que falasse assim, nossa, preciso de uma quantidade limitada de dígitos para me conectar socialmente. Não tinha, mas achou. Eu vou aprender sobre esse conceito. Não conhecia. A minha pergunta é um pouco assim, o negócio que eu estou tentando desenvolver, talvez ele não resolva uma dor muito forte. E aí o retorno que eu recebo do mercado é muito um retorno assim, eu começo a falar e falo assim, tá, mas qual que é a dor? Não, mas você não está entendendo, olha, eu estou fazendo um negócio que é super legal, que é assim, tá, mas qual é a dor? E aí eu vejo que tem meio que Sabe por quê? Porque o investidor é meio fixo nessa ideia da dor, né? Porque quando você tem uma dor, você está disposto a pagar pela resolução da dor. Quando isso que você quer propor, para o mercado que você está querendo propor, não é claro, o investidor vai assim, caramba, mas alguém vai querer pagar por isso? E se quiser, quanto? Ou não? Ou só a modalidade freemium vai funcionar para a sua proposta de valor? Então é um pouco por isso, não é percepção não. Por exemplo, se chegasse para mim no começo do Twitter e falasse assim, pô Ricardo, tem uma oportunidade aqui, nós vamos fazer uma rede social, e olha bem, o cara vai ter uma quantidade limitada para escrever. Assim, caramba, tá louco? Eu boto meu dinheiro nesse negócio. O troço explodiu. Alguém acreditou, falava outro dia, se deu bem. Mas o ponto é que, eu estou falando por mim, né? Se eu não conseguir identificar a proposta de valor, o cara vai trazer de fato para alguém botar a mão no bolso e pagar por aquele serviço ou produto, eu não vou pôr dinheiro. Acho que talvez seja por isso. Você me permite um comentário? Sim. Eu acho que uma coisa que pode ajudar a gente a pensar a respeito disso, dessa relação entre painkillers e
linhas e tal, é que a dor normalmente ela não vai ser definida pela forma como você resolve ela, né? Não pela forma como você resolve ela especificamente, mas por algo que está por trás, né? O pessoal costuma atribuir, eu acho que a Ford, né, a ideia de que se tivesse perguntado para ele, se ele tivesse perguntado para o cliente dele, né, o que ele queria, ele ia provavelmente dizer cavalos mais rápidos, né? Quer dizer, a forma como ele resolveu o problema, que era do transporte, não necessariamente define qual era a dor. A dor não era, eu preciso de um veículo submodo motorizado, né? Mas era o transporte, era uma coisa um pouco mais profunda. Então, acho que quando as pessoas fazem essas perguntas, elas estão buscando que você faça essa análise um pouco mais profunda, né? De o que tem por trás que você pode fazer para transformar uma coisa que é nice to have, né? Legal de se ter, algo que a pessoa de fato vai começar a precisar de ter. Como um exemplo claro, o celular, o smartphone. Uma colocação. Será que isso não tem a ver com o filho pessoal, com quem está criando ideia e está antevendo alguma coisa? E aí você antevê alguma coisa, você tem que pensar na pessoa. Exatamente, olhando talvez uma tendência, né? Então, mas até nesse contexto, se você pensar bem, você tá propondo endereçar uma dor. Pode ser que não seja uma dor presente, mas o cara, através de um racional e de uma visão que ele tem, certo ou errado, essa dor vai se tornar relevante para frente, e por isso uma solução comum. Mas aí eu acho que bate com o que eu mencionar. Renato. E talvez não necessariamente seja uma dor, mas uma vitamina. É algo que vai não só solucionar uma questão, mas fazer um conceito diferenciado de andar a cavalo ou um carro. Eu acho que essa discussão é bem boa, Do ponto de vista, e é interessante, porque do ponto de vista do investidor, o resumo dessa conversa aqui é o seguinte: do ponto de vista do investidor, talvez vai ser muito mais difícil vender a vitamina do que um painkiller. Cara, o resumo é esse, é verdade. Cara, você vai ter que gastar muito mais gogó, você vai ter que, então, mas de verdade, se você achar alguém que, comprou a sua ideia, mesmo que não seja uma painkiller, né? Curtiu, gostou, apostou, mesmo que não esteja claro onde vai atacar, vai em frente. Essa boa, assim. Queria trazer alguns KPIs. E aí, me desculpe os termos em inglês aqui, não é porque alguns termos são termos de mercado mesmo e é legal ter na cabeça. Muitas empresas de tecnologia, vocês devem ter ouvido por aí que estão indo para o modelo SaaS, né? Software as a Service, que basicamente é um modelo de assinatura. Enquanto você paga, você tem; se você parar de pagar, você não tem. Antigamente, principalmente no mercado de software, você comprava uma licença. Você lembra lá quando você comprava licença do Windows? Você pagava um atacado, era caro, né? Pagava a licença do Windows, a licença era sua. Hoje em dia, esse modelo, principalmente para a Microsoft, para a Adobe, para muitas outras, esse modelo morreu. Hoje você não paga mais a licença, você aluga a licença, você paga essa assinatura e tem acesso ao software e às atualizações, ao suporte, etc. e tal. Várias empresas começaram a pivotar. Por exemplo, trabalhei na TOTOS por 10 anos. E passei justamente nesse momento que a TOTOS começou a mudar do modelo tradicional de venda de software, de licença e manutenção, para um modelo de subscrição. Se você for lá na divulgação de resultado da TOTOS, você vai ver que tem uma linha no resultado de receita até apartada, falando de qual o volume da subscrição no modelo de negócio. E aí eu trouxe alguns indicadores que são muito chave para o negócio de assinatura. Então, se você está aqui hoje e você está pensando ou já está num modelo de negócio de assinatura, esses indicadores são muito chaves para você considerar na gestão do seu negócio. O primeiro deles, ele chama de Lifetime Value, que basicamente é o valor da vida do cliente na empresa. Que eu chamei de vida do cliente entre aspas, né? Porque normalmente você tem uma carteira e essa carteira tem uma renovação em X tempo. Você conquista um cliente hoje e tipicamente esse cliente fica na sua empresa por X anos. O desafio de toda empresa de subscrição é
garantir, através de qualidade, bons serviços, bons produtos, etc., que esse cliente fique o mais tempo possível dentro da carteira. Então, o Lifetime Value é o indicador que mede quanta grana, qual o retorno que um cliente traz, tipicamente, na sua empresa, já considerando o tempo de vida médio que ele fica na sua empresa. Então, peguei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem uma empresa com 32 clientes lá, e aí tem uma outra medida de venda aqui que chama ACV, Annual Contract Value, que é basicamente a assinatura multiplicada por 12, né, de 150 mil. E você tem uma margem de contribuição, na hora que você tira os custos diretos relacionados a esse produto que você está fazendo, de 12%, que dá lá 18 mil reais por ano. Essa empresa, ela tem um churn, que é outro nome bonito para falar perda de cliente, né, de 10% ao ano. Ou seja, um cliente fica em média nessa empresa, na carteira dessa empresa, por 10 anos. Então, qual é o racional aqui do Lifetime Value? É olhar e falar o seguinte: se você pesquisar por aí, normalmente, o racional é um racional a partir da receita. Mas aí eu queria trazer uma outra provocação para a gente aqui. O Lifetime Value, portanto, é o ACV, que é o Annual Contract Value, é quanto essas mensalidades me trazem por ano, vezes a quantidade de tempo que esse cliente fica na minha empresa, em média. Então eu sei que, para esse cenário aqui, esse cliente traz, ou melhor, essa carteira está trazendo 1,5 milhão de reais nesse período de 10 anos. Ou seja, a somatória das assinaturas em 10 anos está trazendo aqui 1,5 milhão de reais. Se eu fizer o Lifetime Value receita por cliente, que é uma medida importante também, quanto cada cliente está trazendo, cada cliente traz, portanto, R$ 46.900 por ano. Essa é uma medida importante? É bem importante. Mas, quando você olha lucratividade, geração de caixa da sua empresa, você não deveria olhar só a receita. E aí, eu trabalho numa empresa que é investida num fundo de investimento, que é a Riverwood. Eu tenho trocado batido bastante bola com os investidores que investem em outras empresas de software, nos Estados Unidos inclusive, e eles têm muita familiaridade com os indicadores de recorrente. Aí ele me chegou e falou o seguinte: cara, você deveria olhar o LTV não pela receita, mas pela margem de contribuição. E olha interessante como muda o cenário. Se eu tenho 12% de margem de contribuição, 18 mil ao ano, eu vou ter nessa carteira uma contribuição em margem de 180 mil reais. Olha como os patamares mudam, né? Você estava lá todo felizão que você tinha 1,5 milhão de reais na carteira nesse período de 10 anos. Na realidade, o que sobra de contribuição mesmo é 180k. E a hora que você chega, olha por cliente, assim, caramba, cada cliente me traz R$ 5.625. Entendi. Então quer dizer que cada cliente que eu tenho na minha carteira, em média, gera de margem de contribuição, e lembra que abaixo, lembra da aula de contabilidade gerencial lá? Abaixo da margem de contribuição ainda vem seus custos fixos, administrativo, se você tem empréstimo, vem despesa financeira, aquele monte de coisa, até sobrar alguma coisa para você lá embaixo. Então, a hora que a gente olha o LTV por cliente, por margem, começa a nos dar uma sensibilidade na gestão do negócio de fato, cara, quanto está ficando de cada cliente que está na minha carteira. Sabe? Então, Lifetime Value, olhando no aspecto da receita e no aspecto do custo. Beleza, mas o que eu faço com isso? Bom, tem uma outra métrica complementar que vai te ajudar pra caramba, que é o CAC, chamado Customer Acquisition Cost, que é, basicamente, qual é o custo que você incorre na sua operação para adquirir esse cliente, que é vendas e marketing. Você tem lá vendedores, você tem comissionamento, você tem Google Ads, você tem mídia impressa, sei lá o que você tem. Tudo isso faz parte do CAC, Customer Acquisition Cost. Quanto cada cliente trazia lá atrás, a gente falou? 5.625.
com isso em mente, você tem que falar o seguinte, cara, quanto eu gasto para trazer esse cliente que me gera 5.625? Na hora que eu olho o CAC, eu tenho um CAC total nesse cenário aqui de 112 mil. E a hora que eu divido o CAC por cliente, eu tenho R$ 3.500 por cliente de custo de sales e marketing. E aí esse indicador é super relevante, o LTV sobre CAC. Qual é essa relação? Essa relação, nesse exemplo, ó, é uma relação razoável. É 1,5 vezes o CAC. Isso quer dizer o seguinte, você pode dormir razoavelmente tranquilo, pelo menos não se matar muito aqui, de que a cada real que você emprega para trazer o cliente, ele te traz em margem de contribuição 1,6. Então, percebe que LTV é muito importante acompanhar no business de SaaS. E CAC, da mesma forma. Mas assim, Ricardo, eu quero melhorar a minha relação de 1,6 para, sei lá, 2, 2,5, 3. Como é que eu faço? Você tem que voltar. O que compõe o LTV? Tem o ACV, que é o quanto você vende por ano. Você pode aumentar a venda. É verdade. Desde que você não acompanhe com o CAC, beleza, parabéns para você. Ou você pode trabalhar também na retenção do cliente na sua carteira. Então percebe, se esse cliente reduzir o churn de 10 para 5, você já estende a permanência dele bastante na sua carteira e, portanto, a contribuição dele aqui nessa margem de contribuição, ou nesse LTV para o cliente. E percebe, o CAC você já incorreu. Se você reduzir o churn e aumentar o tempo de vida na sua carteira, você aumenta a contribuição desse cliente para o seu negócio com o mesmo CAC. Então, olha que legal, você começa já a correlacionar as coisas, né? E a partir desse indicador, também você pode olhar o CAC Payback. Aqui eu não tenho uma contribuição, o LTV por cliente ele é 5.625. Se você dividir por 12, é a contribuição mensal desse cliente na sua carteira, né? O CAC Payback é o seguinte, em quanto tempo dessa assinatura leva para esse cliente matar o custo que eu tive para trazer ele para dentro, que foi 3.500. Quanto mais rápido o payback, obviamente melhor essa relação que você vai ter entre custo de aquisição e contribuição do cliente. Está dando para capturar, Hugo? São conceitos bem legais que, assim, mesmo que o seu business não seja exatamente de assinatura, algumas alavancas aqui é interessante você contemplar. Quais são alguns outros? Bom, a ACV já falei, né? O ACV é a medida para vendas no business de assinatura. É o valor da assinatura vendida vezes 12. Por que se olha a ACV, né? Eu vi alguns casos onde a empresa, onde o vendedor chegava assim, batia no peito e falava assim, cara, eu vendi, sei lá, 300 mil reais. Isso é mesmo? Business de assinatura. Você vendeu 300 mil reais? Em qual periodicidade? Isso aí é mês? É ano? Não, eu vendi no tempo do contrato, que é 36 meses. Vamos lá. Você não vendeu 300 mil, você vendeu 100 mil por ano. Na hora que você vai gerir uma empresa de assinatura, é muito mais razoável você olhar a venda que o cara executou numa medida anual, para você não se enganar. Você começa a acompanhar a venda trianual, você percebe o efeito no ano corrente, assim, caramba, vendi tanto, mas cadê a grana esse ano? Não, a grana está espalhada em 3 anos. Então é importante adequar os indicadores, a periodicidade do seu indicador, com a realidade do negócio. Outro indicador importante, o ARR, é o Annual Recurring Revenue, também chamado da receita comprometida pelo cliente, que é a soma de assinaturas do ano, ou o Monthly Recurring Revenue, o MRR, vezes 12. Assim, cara, por que é importante olhar o ARR? Porque numa dinâmica mensal, pensa o seguinte, numa dinâmica de uma empresa de assinatura, a cada mês você tem um ciclo de entradas e saídas. O que eu quero dizer com isso? Você tem o ponto de partida do mês anterior,
mês anterior eu terminei com a minha receita recorrente em R$100 mil. Aí no mês que se iniciou, eu adicionei mais R$30 mil de vendas que eu já executei e comecei a faturar. Ah, legal, virou 130. Ah não, mas eu tive churn de 10 esse mês. Bom, então 130 já virou 120. Então eu tive um cancelamento de mais 5. Então virou 115. Então o seu MRR, que era de 100, ele virou 115. Esse 115 por 12 é o tal do ARR. Isso é uma medida realista de qual é a linha d'água, de como você está acumulando essa piscina de receita recorrente da sua empresa. Imagina se você desconsidera o churn e desconsidera o cancelamento nesse cálculo, e considerar só o que você vendeu. Você vai começar a empilhar um monte de recorrente, que na realidade, na realidade da operação da empresa, um pedaço já foi embora, via churn. Você ia estar se iludindo com a métrica equivocada, superestimada. Então, a hora que a gente olha aqui o ARR, multiplicando o MRR por 12, é exatamente o seguinte, cara, a minha empresa hoje tem X mil reais em receitas recorrentes comprometidas. O mês que vem será outro RR. Por quê? Porque eu tive outra dinâmica de adição de receita, saídas de receita e uma posição líquida nesse movimento. Churn, foi o que eu falei, é perda de cliente. Tipicamente se olha churn em quantidade de cliente e em grana. Quando você tem um negócio de tickets menores, você pode ter um grande churn em quantidade, se você medir, mas o impacto em grana pequeno. Se os tickets são menores, você tem um impacto econômico menor, mesmo tendo um churn em quantidade maior. Outra métrica bem interessante que se acompanha em negócios de assinatura é o que se chama de downsell e upsell. Ou seja, da carteira que você tem hoje, quantos clientes pediram para reduzir o contrato? Então, com o cara, você fornecia para ele, sei lá, 5 tipos de serviço, o cara liga para você e fala assim, eu não quero mais 5, quero 3. E com isso, o nível da assinatura caiu também. Isso é o chamado downsell. É um tipo de churn também, na verdade, né? E o upsell, que é o inverso. Você tem o cliente da base, você faz o famoso farming lá, né? Você lá nutre o cliente, vende coisas novas para ele, com o objetivo de aumentar a receita recorrente no mesmo cliente. O upsell é espetacular. Por quê? O CAC você já incorreu, normalmente. O CAC ficou lá atrás, quando você trouxe o cliente. Agora o cliente está na sua base. Cabe a você trabalhar o cliente com competência para oferecer coisas novas ou ampliar o uso daquilo que você oferece hoje. Então, tudo isso para dizer que esses indicadores são indicadores. Aí, se você pesquisar na internet, tem vários outros, assim, business de assinatura. Esses são alguns muito cruciais. Porque, cara, no meu dia a dia eu sou cobrado por acompanhar essas coisas. Então, são indicadores que de fato são praticados em companhias com esse perfil. A empresa de software que eu trabalho hoje, que é a Pixel, ela vende nessa modalidade de assinatura. E a modalidade de assinatura, ela traz um desafio bizarro. Ela tem benefícios, óbvio, porque a barreira de entrada é menor, né? O cara, em vez de desembolsar uma grana gigante para comprar uma licença, ele paga a assinatura. Por outro lado, a barreira de saída passa a ser menor. Você tem que software dá um trabalho para comprar. Só que impõe ao fornecedor um nível de entrega, um nível de qualidade muito grande, muito grande. O cliente só fica na sua base se você trabalhar bem. Antes, no modelo tradicional de software, o cara olhava e falava assim, esse fornecedor não está tão bom, mas cara, eu botei tanto dinheiro na largada, eu não posso desistir agora. O cara acabava ficando a contragosto. Pagando sua assinatura, o cara pensa muito mais rapidamente nesse tipo de consideração. Então, o business de assinatura, ele traz embutido um desafio de qualidade também, depois tem outras métricas, né, tipo NPS, outras métricas de qualidade, que a empresa vai precisar se impor para conseguir reter o cliente o mais tempo possível e trabalhar com um churn o menor possível, para que economicamente essa empresa pare de pé. A empresa que tem um churn baixo e uma venda bacana, ela vai empilhando essa receita recorrente
E ao empilhar receita recorrente, você consegue diluir vários dos seus custos fixos. Você não vai precisar de mais um contador, mais um controller, se a sua patamar de receita recorrente subir. No momento que você dilui custos fixos, a sua margem claramente será muito melhor. Bom, gente, eu não queria ser exaustivo aqui, mas assim, eu queria trazer alguns indicadores que são meio chave assim, para esse tipo de negócio. E me colocar à disposição. Esses são os meus e-mails, nos dois chapéus aí, de executivo e investidor. E eu queria ver se vocês têm alguma pergunta aí para a gente interagir mais. Quando você senta com o cara para investir, está fazendo o plano de negócios, tem alguma estimativa de churn de acordo com a categoria que está atuando? Então, depende. As empresas, isso é difícil você conseguir como métrica de mercado. Algumas empresas americanas chegam a divulgar alguns indicadores de recorrente, mas normalmente divulgam aqueles que falam melhor dela própria. Então, o churn normalmente é um tema ruim de falar, né? Quando você perde o cliente. Então, eu desconheço alguma fonte que te diga assim, para o setor de software, o churn médio de tanto. Cara, eu nunca vi isso. O que eu faria no seu sapato é procurar alguma referência de churn para determinado setor e usar aquilo como um driver. Cara, muito conceitual, assim, porque de fato não se tem uma base divulgada desse tipo de indicador. Em cima desses KPIs que você mostrou agora, tem alguma, na fase de formatação de uma empresa de assinatura recorrente, você consegue ter algum planejamento em cima desses KPIs? Sem dúvida consegue. Agora, esses KPIs, eles deveriam ser a consequência de um plano de negócio, algum desenho da modelagem econômica que você tem. Isso, esse plano que eu estou falando, para poder chegar nesses números, você conseguir já um planejamento visando os números desses. Não, sem dúvida. Você, na hora que você fizer uma modelagem econômica, um business plan do seu negócio, certamente você vai transitar por assuntos do tipo, cara, qual a quantidade de clientes que eu consigo adquirir por mês, qual é o ticket médio para praticar, qual o esforço de sales e marketing. No começo você vai até chegar no caixa, né? Tipicamente você vai queimar caixa pra caramba no começo, até conseguir empilhar receita. Então, o seu business plan, ele acaba sendo traduzido em indicadores como esse. A sua linha de vendas e marketing lá é um CAC. Né? E dependendo da recorrência que você for acumulando na sua modelagem, você já vai ter ali o CAC payback. Que provavelmente vai ser uma desgraça no começo, a relação do LTV sobre o CAC, né? Vai ser uma desgraça, abaixo de zero, horroroso, mas aí tende, à medida que o negócio cresce, você tende a um resultado mais atraente. Mas assim, não é, na minha cabeça, sei lá, você pode até praticar diferente, assim, na minha cabeça vem o business plan e vai acabar gerando esses indicadores. Você como investidor, a respeito dos seus olhos, a respeito do mercado tradicional, das empresas tradicionais. Sua carteira tem a escola na Pedra da Gávea. Sim. Você te enche os olhos para investir nessa área, mais coisas financeiras ou futuro, da própria empresa a longo prazo? Tem um aspecto de afinidade com as empreendedoras. Eu trabalhei com elas, são pessoas espetaculares. Tem um lado da filosofia da escola, a gente gostou bastante. E teve um lado que a gente procurou olhar, que o mercado educacional, agora deu uma... Mas o mercado educacional naquela época estava tendo um monte de processos de fusão e aquisição. Cara, se a gente pular nesse bonde aqui, pode ser que a gente pegue uma carona. Ainda não aconteceu, mas é um baita business legal. Então foi meio isso racionalmente ver. Vai ter um crescimento disruptivo? Não. Não vai. Questão de franquia, aí pode ter Como? fazer uma franquia, por exemplo,
um escritório de algum serviço, na engenharia civil, por exemplo, criar franquias para outras cidades de São Paulo ou para outros estados. Isso mudaria a visão do investidor ou não? Cara, tudo depende. Tudo depende. Não dá para ter uma resposta assim, não, cara. Franquia para o seu negócio é uma droga, pode ser. Não depende. O que eu conheço de franquias, a TOTOS, ela usa o modelo de franquias para venda e implementação de software em geografias que ela não está presencialmente na matriz. Ela usa. O modelo de franquia traz desafios bem grandes para o franqueador. Você vai ter que gerir empreendedores. Você vai cobrar meta desses caras. Esses caras vão se unir para chorar para caramba para você. Tem outros, tantos. Mas pode ser uma alternativa para você ganhar capilaridade no seu negócio. De repente, se para de pé, pode fazer sentido. Você vai ter um crescimento disruptivo? Talvez não. Mas pode ser um bom negócio. Gabriel, na sua experiência para e-commerces que estão no início, vale a pena você investir em base de terceiros, ou seja, em e-commerce prontos, você simplesmente coloca o produto lá e recebe uma porcentagem, ou vale a pena fazer uma junção com alguém que conheça para criar uma estrutura? Na sua visão... Qual é melhor? Isso. Não faço a menor ideia. No caso do case da Luz, de planilha de Excel. É que o case da Luz, cara, o cara criou uma plataforma e-commerce, mas que só vende aquilo que ele produz. Exato, então ele criou a plataforma, ou ele simplesmente integrou o produto dele em uma plataforma já existente? Não, ele criou. Ah, tá. Ele criou a própria. Tipo, no e-commerce. Eu de verdade tenho pouquíssima, não tenho nenhuma experiência com e-commerce. Então, se faz sentido usar uma plataforma já existente e criar a própria, eu de verdade não tenho competência para opinar. Obrigado. Mais uma questão? Pessoal, obrigado aí pelas interações. Papo legal é esse papo de interação. Vou sair daqui e já vou ler o negócio lá. Como é que é a expressão que você falou lá, Dô? Isso, eu vou ler sobre Viking. Saindo daqui hoje à noite. Gente, obrigado aí pela paciência. Incrível, né, pessoal? Muito legal ouvir a experiência do Ricardo. Eu acho que ele está vestindo dois chapéus ao mesmo tempo, né? Fora os filhos, né? Família e vida. O Ricardo é um amigo, um cara sensacional também como pessoa. Foi muito legal ouvir a experiência dele, tanto na parte como investidor, os cases que eles já investiram, o que deu certo, o que deu errado.